Boa noite, pessoal, alunos do terceiro ano, tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo certo. Vamos nos encontrando por aqui, né? Então, dando continuidade que a gente vai estudar hoje, nós vamos estudar potencial elétrico, né? Então, lembra que a gente já estudou a energia, tá? Então, a energia era o produto entre uma carga-fonte, a carga de prova, aquela constante K dividido pela distância. Então nós fizemos alguns exercícios e agora nós vamos entrar em potencial elétrico em si, né? Esse estudo do potencial elétrico, ele é muito comum em provas, tá? De vestibular, não é muito comum no Enem, mas em provas de vestibulares, sim. E ele é importante a gente seguir esses conceitos porque a gente vai começar a estudar eletrodinâmica, né, depois, né? Então, o que seria potencial elétrico, né? Ele vai indicar a quantidade de energia potencial relacionada por uma carga. Então, ele indica a quantidade de energia potencial elétrica por unidade de carga, né? Então, a gente precisa ter em mente que o campo elétrico ele era uma grandeza vetorial, né? Então, o que é uma grandeza vetorial? Aquela grandeza que tem módulo, direção e sentido. Já o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, é uma grandeza que ela pode ser medida em números, tá? Então, a gente considera ela como uma grandeza escalar. Então, a lembrança da fórmula, né, da energia potencial elétrica seria K, Q, Qzão, Qzinho, dividido por D, né? Então, o que é, a gente voltar lá, o que é energia potencial? Então, energia potencial é aquela capacidade que essa energia tem de se transformar em outra energia, né? Então, a potencial lá, por exemplo, no campo gravitacional, o corpo era atraído para a Terra, né? Então, ele acaba gerando um movimento, né? Então vai gerar a energia cinética. Então a energia potencial elétrica armazenada, né, pela atuação ali entre as forças, ela vai gerar a energia cinética. Nós podemos relacionar potencial elétrico como sendo uma razão, tá? Como sendo uma divisão entre a energia potencial elétrica dividido pela carga, tá? Então eu vou chamar isso de V, tá? Então potencial elétrico, a gente vai simbolizar ele como V, né? Então V igual a energia potencial elétrica dividido pela carga, tá? Aqui assim, como meus vídeos são caseiros, né? Então para efeito dessa pandemia, vai estar no material de apoio essas fórmulas, tá? Então eu estou explicando a parte teórica. Então a gente relaciona que o campo, o potencial elétrico V, tá? Ele é dado pela divisão, né? Pelo quociente entre energia potencial elétrica relacionado com uma carga, que volta naquela primeira definição que indica a quantidade de energia potencial por carga, tá? A unidade do potencial elétrico, ela é o joules por coulomb, tá? Só que para simplificar, a gente coloca volts, né? Então, por exemplo, uma pilha de 1,5 volts, uma lâmpada de 127 volts, uma bateria de carro de 12 volts. Então, nesse caso da bateria, o que seria? Bateria de carro de 12 volts, né? Significa que entre os dois polos da bateria, vai estar gerando uma energia potencial de 12 joules por cada carga, né? Então, ela vai denominar 12 joules por uma unidade de coulomb de carga. Então, por isso que a unidade joules por coulomb, nós falamos que é volts, tá? Então, lembrar disso. Potencial elétrico é dado em volts. Agora, vamos falar de uma superfície equipotencial, né? Então vamos imaginar aqui, ó,
vamos imaginar um círculo, tá? Todo pontilhadinho, certo? E ele tem um potencial, por exemplo, de 220 volts. E eu tenho uma carga positiva ali de 2 coulombs, né? Então, qual que vai ser o meu potencial elétrico? Então, ó, presta atenção. Aliás, qual que vai ser a minha energia potencial? Então, eu tenho o potencial de 220, certo? E aqui, ó, todo pontilhadinho, no círculo pontilhado, eu tenho uma carga de 2 volts, certo? Se você for pegar a multiplicação em cruz, né? Então, se você for pegar aqui, ó, V igual energia potencial elétrica dividido pela carga, tá? Tentem me acompanhar no meu raciocínio aí. Se eu multiplico em cruz, vai ficar o quê? Que a energia potencial elétrica é igual ao quê? Volts vezes a carga, certo? A energia potencial ela é dada em joules. Então, para eu, nesse caso que eu tenho, estou deslocando essa carga numa superfície equipotencial. Então, a superfície equipotencial ela tem o mesmo potencial, tá? Então, o que vai acontecer? Tem 2 volts caminhando aqui, certo? E tem, tem 2 coulombs num potencial de 220, tá? Então, qual que é a energia que aquilo ali vai gerar? A energia vai ser o quê? A multiplicação do potencial vezes a carga, ou seja, 220 vezes 2, 440 joules, tá? Esse 2, ele não importa o lugar, tá? Ele está se deslocando ali nesse ponto, ele está produzindo energia, tá? Então, a energia potencial elétrica vai gerar o movimento da energia cinética. Agora, a energia, se eu tivesse uma linha reta, né? Por exemplo, eu fiz o exemplo de um círculo. Se eu tivesse uma linha reta, por exemplo, aqui, e tivesse uma energia de 110 volts e tivesse uma carga de 5 coulombs, o que é a definição de potencial elétrico? É a quantidade de energia elétrica por carga. Então, quer dizer que em 1 coulomb eu tinha 110 volts. 2 coulombs eu vou ter 220. 3 coulombs eu vou ter 330. 4 coulombs eu vou ter 440. 5 coulombs eu vou ter 550. O que eu concluo aí? Que a energia elétrica, né, se eu quiser saber energia potencial elétrica, ela vai ser a multiplicação de quem? Do potencial elétrico vezes a quantidade de carga. Então, se eu tenho 110, né, de potencial V e a carga 5, eu vou ter 550 joules, né? 550 de energia potencial elétrica. Outra coisa que é importante a gente estudar é o sinal, tá? O sinal do potencial elétrico. As cargas positivas, elas vão gerar potencial elétrico positivo. Cargas negativas vão gerar sinal negativo. E quem que vai ser o potencial resultante, né? Vai ser a soma algébrica desses dois. Então vamos supor que eu tenha um potencial elétrico de menos 100 volts. Lembra que potencial é grandeza escalar, tá? Então ela vai ser pelo número mesmo, pelo sinal do número. E tem um outro de 100 volts. Qual vai ser o potencial resultante? Menos 100 mais 100, ele vai ser potencial zero. Vamos supor que eu tenho menos 30 de potencial negativo e tenho mais 70 de potencial positivo. Gente, conta de matemática, né? Devo 30, pago 70, fico com 40, fico com potencial resultante de 40 volts, tá? Então esse sinal aí, ele é importante para a gente. Agora vamos tratar de um potencial gerado por uma carga pontual, tá? Quando a gente fala carga pontual, significa que aquela carga ela tem as dimensões desprezíveis e esse resultado não interfere na conta, tá? Então, quando esse valor dessa carguinha de prova ele for desprezível, né?
vai falar assim, ó, potencial elétrico por carga pontual. Então, a fórmula vai ser o quê? A nossa constante K, né, que a gente já vem estudando há algum tempo, né, vezes a minha carga de prova dividido pela distância. Cuidado que não se confunde isso com o campo, tá? Qual que é a diferença entre o campo? O campo elétrico, isso era vetor, né, grandeza vetorial, e a minha distância é ao quadrado. Cuidado, tá? Campo elétrico, ela é bem parecida com a fórmula do potencial, porém, não trabalhamos com o D ao quadrado, tá? Então, nós vamos trabalhar só com a distância pura. Uma outra coisa interessante para a gente trabalhar vai ser o conceito de trabalho, né? O trabalho da força elétrica. Se você for pegar a definição de trabalho, é o processo de transmissão da energia, né? É aquele momento que a energia de um tipo ela se transforma em outro. Então, no caso da energia potencial elétrica, o que vai acontecer? É a força vezes o deslocamento, né? Então, as cargas estão aqui, por exemplo, duas cargas positivas, elas vão se repelir. Então, enquanto que elas estão seguras aqui, é uma energia. Quando elas se soltam, elas vão se repelir. Isso vai ser transformado numa outra energia. Então, esse processo que eu transfiro energia, que eu transmito, que vira de uma energia para outra, eu chamo de trabalho, tá? Então, a força elétrica, ela vai transferir energia potencial do corpo. Então, o que seria o trabalho, né? Trabalho é aquele símbolo, né? O tal, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em algum momento do curso aí. Então, ela é o quê? Ela é uma diferença de energia potencial entre os pontos A e B, tá? Então, ela é uma diferença de energia potencial entre dois pontos. E aí, o que seria essa energia potencial, né? Que a gente se confunde muito e se usa muito como o potencial elétrico. Então, aqui é uma definição. Quando eu uso trabalho, ao invés de eu usar o símbolo da energia potencial, eu trabalho com potencial elétrico, certo? Então, o trabalho ele vai ser o quê? A carguinha do ponto A vezes o potencial do campo A, menos a carguinha do ponto B vezes o potencial do ponto B. Pessoal, então vamos lá. Assim, quero que vocês me acompanhem aqui, ó. O V, tá? O trabalho, desculpa, é igual o Q vezes o potencial do ponto A menos o Q vezes o potencial do B. Então, se ele é o mesmo que, a mesma carguinha ali, eu vou colocar isso em evidência, tá? Então, meu trabalho vai ser o quê? Q, entre parênteses, VA menos VB. O que é VA? Potencial elétrico de A. O que é VB? Potencial elétrico de B. Então, eu posso falar que a gente vai entrar num outro conceito chamado diferença de potencial. Diferença de potencial eu vou representar pela letra U, tá? Então, essa letra U, ela representa diferença de potencial. Então, uma outra fórmula que poderia aparecer, trabalho, né? O símbolo do trabalho, que é o tal, a letra grega tal, é igual a minha carguinha Q, minha carguinha de prova, vezes a diferença de potencial. Então, potencial é a do ponto A e do ponto B. Então, vamos supor que eu tenho de novo, né, o tracejado, né? Aqui, eu tenho o tracejado. E eu tenho uma carga aqui no ponto A e uma carga no ponto B. Pode acontecer nos exercícios, ser exercício conceitual, tá? Então, qual que é o trabalho realizado numa superfície equipotencial, por exemplo? Então, vamos supor que eu tenho a carga A aqui, carga B aqui. Todo tracejado o meu campo. Eu faço um movimento esquisito aqui até chegar no B. Então, poderia perguntar qual que é o trabalho, né? Então, nesse caso, o trabalho vai ser o quê? A diferença da carga. Então, vamos supor que eu tenho uma carga de 10, tá? Ela é o quê? Trabalho vai ser o quê? A carga
multiplicado pela diferença de potencial. Então, o VA, que é diferença de potencial, né? O potencial de A menos potencial de B. Mas se é uma superfície equipotencial, quer dizer que eles têm o mesmo potencial. Por exemplo, 10, vamos supor que esse campo seja 20, o outro seja 20, 20 menos 20, 0. Qualquer número multiplicado por 0, eu vou ter uma coisa nula. Então, eu vou ter um trabalho nulo, certo? Então, nesse caso, presta atenção, tá? Não pode aparecer exercício conceitual. Então, vamos pensar num exercício assim, ó. Tenho uma linha tracejada, tá? E aí eu tenho aqui 5 coulombs num potencial de 30, tá? Então, imagina comigo que a linha pontilhada num potencial de 30 volts, 5 coulombs. Eu quero deslocar essa carga para cá num potencial de 10. Então, o que vai ser o meu trabalho? O trabalho vai ser a minha carga vezes a diferença de potencial. Então, ou seja, se eu tenho 30 menos 10, tenho 20. 20 vezes a minha carga, que é 5, eu vou ter 100, tá? Isso aqui, às vezes, para vocês vai ficar mais fácil na aula que a gente tiver nesse dia. Então, gostaria que vocês estivessem na plataforma, tá? E que a gente estivesse com as redes sociais abertas para que eu pudesse também estar enviando para vocês aí, certo? E agora, para finalizar, nós vamos fazer a diferença de potencial, tá? E ela de um campo uniforme, tá? Então a gente viu esse daqui, a diferença de potencial em cargas pontuais. Agora, a diferença de potencial no campo elétrico uniforme. Ela é dada pela fórmula U igual campo elétrico vezes a distância. É a fórmula EDU, né? Então, o campo elétrico E vezes a minha distância vai gerar minha diferença de potencial, né? Então, são duas superfícies em potenciais elétricos equipotenciais, né, separados por uma distância, certo? Então, essa daqui é uma aula bastante teórica, tá? Que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Então, assim, para facilitar, depois eu vou passar os exercícios disso daqui. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, tá? Meu canal aqui do YouTube, Daniel Popolin, tem os vídeos, né, explicando, caso você não consiga acessar durante o tempo da aula. Estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos, certo? Tanto na plataforma quanto pelo meu número, tá? Meu número privado, se vocês quiserem se comunicar comigo, fiquem à vontade. Certinho? Eu espero ter melhorado em relação aos primeiros vídeos, certo? Mas é essa mensagem que eu passo para vocês hoje. Não esqueçam, tá? De assistir, de estudar, se possível, se inscrever lá também. É uma forma de ajudar vocês, me ajudar também, tá? Curte, comenta, compartilha aí, que a aula é específica para o terceiro ano, tá? Da Escola ETEC de Ituverava, certo? São Paulo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.